Bom dia, meus amores! E aí, tudo bem? Tenho certeza que sim. Preparados para uma aula de história? Muito bem. Vamos recordar um pouquinho que nós já estudamos? Ok. Lembra na aula passada que nós falamos sobre a colonização do Brasil? Isso. Quem foi que nos colonizou? Muito bem, os portugueses. Lembra que quando as esquadras das expedições estavam procurando terra, eles encontraram aqui uma terra muito grande e tinha alguns habitantes nessa terra. Quem eram eles? Muito bem, os indígenas. E também eles encontraram um produto aqui muito lucrativo. Qual foi ele? Muito bom, pau-brasil. E com este pau era extraído o quê? Uma tinta, né? Que eu poderia o quê? Tingir tecido, né? Uma tinta vermelha. Muito bem. E aí, nós aprendemos também que na aula passada nós falamos sobre o Tratado de Tordesilhas, lembra? Muito bem. Só que não funcionou direito. Então, o rei de Portugal falou assim, bem, não funcionou o que eu estava planejando. Já sei, vou criar um único governo. Isso. E esse governo passaria a ser comandado por quem? Por um único homem. Muito bem. Então, a nossa aula de hoje vai dar continuidade sobre o que nós estamos trabalhando. Então, você vai pegar o teu livro e vai abrir na página 60. Ok? Hoje, nós vamos falar sobre primeiras vilas e cidades do Brasil. Mas, será que as cidades que hoje nós habitamos sempre foram assim? Com certeza não, né? Com certeza começou o quê? Com pequenas povoados, poucas pessoas, não é? E aí ela foi o quê? Expandindo e ficou o quê? Uma cidade grande, muito bem. Então aqui na página 60, nós vamos ver que as cidades elas foram evoluindo, né? Então vamos ver aqui, ó. E aí com o passar do tempo começou a criar o quê? Escolas, shoppings, hospitais, prédios, casas. Isso tudo foi acontecendo por quê? Isso, devido à evolução, né? Então olha aqui, esta imagem aqui. Será que ela hoje continua sendo do jeito que ela está aqui retratada? Acredito que não, né? Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Nesta imagem, é uma ponte que fica em Recife. E esta imagem aqui também é a mesma ponte. Será que tem alguma mudança entre elas? Sim ou não? Ótimo, muito bom, vocês são demais. Então, olha só. Sim, aconteceu mudanças. Sabe por quê? Aqui tinha o quê? Poucas pessoas morando, né? E aí, com o surgimento de outras pessoas vindo pra cá, o que aconteceu? Automaticamente foi o quê? Aumentando também a quantidade de pessoas, veículos. Houve a necessidade de criar o quê? Novas casas, hospitais, escolas, prédios, né? Então, é a mesma imagem, só que tem a diferença. Entenderam? Então, vamos analisar um pouco nossa cidade. Será que Belém do Pará sempre foi assim, grande, com muitos prédios altos, casas? Não, né? Aconteceu o quê? Isso! Chegando outras pessoas, o que é que houve? O aumento populacional, construções de casas, prédios, moradias. Tem uma área aqui em Belém que se chama Cidade Velha. Lá mostra um pouco ainda de como eram as casas antigamente e de como é hoje, atualmente. Aqui em Ananindeua, o que nós tínhamos aqui antes? Só um shopping chamado Castanheira. E hoje nós temos o quê? Um shopping metrópole. Então o quê? Foram construídos o quê? Isso, muito bem, construções. E com isso está acontecendo o quê?
Aumento populacional. Ok, preparados para a atividade? Então vamos fazer a atividade na página 61. A página 61 diz para você analisar as imagens anteriores e responder as questões. Então você vai responder a questão A, B e a C. Eu quero sua opinião, tá bom? Eu tenho certeza absoluta que você vai fazer tudo com muito capricho e com muita atenção. Um grande beijo, tchau! Vamos continuar? Isso! Então, olha só, alunos, na página 62, nós vamos conversar sobre Cananéia, primeiro povoado português. Você lembra que os portugueses vieram para o Brasil com o intuito de colonizá-lo? E aí, então, criou-se o primeiro quê? Povoado, né? Faz de conta que meu lápis é uma pessoa, minha cola é uma pessoa e o meu piloto é uma pessoa. Então, chegou esse povo aqui e foi povoando o quê? As terras de quê? Brasileiras. Então, na página 62 do teu livro, ele diz assim, que o primeiro povoado brasileiro habitado por portugueses, de que se tem registro, foi de Canané, localizado onde? No estado de São Paulo, né? Então, olha só o que aconteceu. Lá foi fixado um marco de pedra debaixo dos tripulantes Cosme e Fernandes, chamado Bacharel, para tomar conta das terras de Portugal, né? E aí o bacharel aproximou-se dos indígenas e passou a receber todos os navios que aportassem na costa. Então, aqui foi criado os primeiros o quê? Povoados. Mas só foi povoados portugueses? Não, né? Houve uma mistura, né, de europeus, indígenas e mestiços. Porque até então era só habitado por quem? Pelos indígenas. Com a chegada dos portugueses, aconteceu o quê? Também moradores portugueses. E houve, sabe o quê? Vamos dizer assim, uma mistura entre portugueses e indígenas, né? Tenho certeza que alguns contraíram matrimônios, né? Casaram-se com indígenas e portugueses. E com isso surgiu o quê? Os mestiços. A mistura entre esses dois povos. Entenderam, meus amores? Muito bem. Então, aqui na página 63, ele vai te falar que o nome da primeira vila fundada foi a Vila de São Vicente, né? A primeira vila próxima ao povoado de Canané. Teve início a expedição de Cabral de Lemos e foi fundada em 22 de janeiro de 1502. Mas durante os primeiros 30 anos foi pouco explorada pelos portugueses. Tá bom? Então, olha só o que aconteceu aqui. Em 1532, após a chegada da expedição comandada por Martim Afonso de Souza, São Vicente foi elevada à categoria de vila. Ela já não era mais um povoado, porque tinham poucas pessoas. Ela já se tornou o quê? Uma vila. Por quê? Vamos lá, responde. Ah, isso, porque agora tinham mais o quê? Pessoas. Muito bem, né? Então, olha o que aconteceu. Sabe por que ela foi escolhida como Vila de São Vicente? Porque a localização dela era mais fácil e facilitava a defesa ou a fuga em casos de ataques indígenas ou de piratas, tá bom? Por isso que ela foi considerada o que? A Vila de São Vicente, ela foi escolhida, tá bom? Aí na página 164, você vai fazer essa atividade para a tia, tá? Olha só, aqui tem um desenho, e esse desenho nós já vimos em outra aula. Então, você vai observar a pintura que está aqui, representando a fundação da Vila de São Vicente. Ela foi produzida em 1900, ou seja, 368 anos depois do acontecimento retratado. Observe A e responda as questões. Letrinha A,
você vai me dizer do que está se tratando esta imagem. B, como o pintor retratou os indígenas? Vai olhar com muita calma e vai me dizer. C, como o pintor retratou os portugueses? Entenderam? Eu tenho certeza que vocês vão fazer tudo com muito capricho e com muita atenção, tá bom? Daqui a pouco nós vamos nos ver no próximo vídeo. Tchau! Olá, meus amores, tudo bem? Tá bem extenso esse assunto, né? Mas eu tenho certeza que vocês estão fazendo tudo com muito capricho e com muita atenção, né? Então vamos continuar. Então na página 65 do teu livro, nós vamos descobrir quem foi a primeira capital do Brasil. Você sabe qual é? Tem certeza? Portugal? Recife? Não, né? Foi qual? Salvador! Isso, muito bem. Então, Salvador foi a primeira capital do Brasil, né? Você sabe, Salvador é a capital da Bahia, não é? Isso, na Bahia de Todos os Santos. Então, olha só, nesse momento, quando esta capital foi formada, vieram muitos portugueses. Sabia disso? Vieram muitos portugueses e eles vieram fazer o quê? Morar e trabalhar nessa cidade. Então, aqui na página 65 do teu livro, você está vendo aqui, olha, marco da fundação da cidade de Salvador, na Bahia. Então, nós sabemos que vieram quem? Os índios? Não, né? Os portugueses habitam onde? Aqui, na Bahia, em Salvador, para trabalhar, né? E olha só, a cidade foi construída em um terreno elevado para que de lá se pudesse observar os possíveis invasores chegando ao litoral, né? Então, quando ela foi construída aqui, dava de enxergar para o mar se estava chegando quem? Invasores, né? Outros. Então, olha só, aí nessa parte alta foi construída prédios públicos, igrejas, construções militares, né? Assim a cidade, o que aconteceu com a cidade? Se eu estou construindo várias casas, vários prédios, está chegando pessoas, o que vai acontecer com essa cidade? Ela vai ficar pequena? Não, ela vai ficar o quê? Grande. A tendência é ela crescer cada vez mais, entenderam? Então foi isso que aconteceu, né? Ela cresceu rapidamente e passou a ser ocupada por quem? Por muitas pessoas, né? Então foram erguidas belas casas, praças e igrejas, mas não eram todas que tinham acesso às construções. As pessoas mais pobres moravam na parte baixa, em casas simples localizadas em ruas escuras. Então vamos dizer que houve uma desigualdade social nessa situação, né? Alguns que tinham dinheiro eram o quê? Moravam em locais privilegiados. Quantos que não tinham eram o quê? Exatamente. E com isso aconteceu o quê? O avanço populacional e a cidade da Bahia foi o quê? Crescendo cada vez mais, né? Então vamos olhar aqui, ó. Aqui embaixo é a representação da cidade de Salvador, Bahia, em 1624, né? Então, olha, o cuidado com a defesa e a prevenção contra ataques estrangeiros e indígenas foram fundamentais na construção da capital. Por isso, além do terreno elevado, foram construídas muralhas. Assim, só era possível entrar na cidade por duas grandes portas. Olha que interessante, né? Além dessas casas serem construídas o quê? Num local mais alto, foi erguido o quê? Muralhas, né? Que só podiam entrar o quê? Isso, quem tinha permissão. E assim foi fundada o quê? Exatamente, a capital da Bahia. Então, olha, página 66 diz assim: Salvador foi a capital do Brasil por mais de 200 anos, o que lhe possibilitou acumular um rico acervo de construções históricas, né? Então, na Bahia tem muitas construções históricas que contam o quê?
a história de como iniciou a capital, de como iniciou a cidade, o povo que por lá passou, que construiu aquelas casas. É igual aqui em Belém do Pará. Se você vai lá no Forte do Castelo, tem várias construções lá. Não tem os canhões? Exatamente. Aquelas construções ali contam histórias de quem já esteve por aqui, entendeu? E construiu e deixou uma história registrada através das construções, né? Aí muitas pessoas passaram a viver na cidade após sua fundação. Haviam quem? Padres, barbeiros, pedreiros, soldados, comerciantes, né? Quanto mais pessoas chegavam, mais o quê? Mais a cidade crescia. Entenderam, meus amores? E aí, olha aqui, no Saiba Mais, o Centro Histórico de Salvador. Tá vendo esse desenho aqui? Se chama Bairro do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, né? Na fotografia é possível a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, construída há 200 anos. Então, essa figura aqui mostra esse ponto histórico muito importante lá em Salvador, Bahia, né? Muitas das construções antigas de Salvador podem ser observadas ainda hoje. O centro histórico, que é este que eu estou falando. O bairro mais conhecido do centro histórico é o Pelourinho, né? Quem caminha por ele pode ver uma série de igrejas, lojas de artesanato, restaurante, museu, artistas, antes de conhecer o melhor da cultura do povo baiano. Então, esse ponto histórico aqui, ele é muito visitado, porque conta a história de como a cidade surgiu e as pessoas que ali habitavam, tá bom? Vamos fazer a atividade na página 67? Você vai observar essas duas imagens para a tia e vai responder a questão A e a questão B, tá bom? Olha, o próximo assunto que nós vamos trabalhar será o patrimônio histórico, mas isso nós só vamos ver na próxima aula. A tia vai ficar aqui, eu tenho certeza que vocês vão fazer tudo com muito capricho e com muita atenção. Mas, se tiver dúvida, pode falar com a tia, tá bom? A tia manda um beijo no coração. Beijo, tchau!